mesmo sem merecer. Ele veio por me amar, sarou meu coração, me deu perdão. Livre sou por sua salvação. Emanuel é o Deus fiel que está sempre comigo. Eu não temo perigo, o teu nome clamarei. Em tua palavra confiarei. Ele veio a nós, por amor ele se deu, abriu mão de tudo que era seu. Como um homem foi humilde, obedeceu, mesmo sem merecer. Ele veio por me amar, sarou meu coração, me deu perdão. Livre sou por sua salvação. Emanuel é o Deus fiel que está sempre comigo. Eu não temo perigo, o teu nome clamarei. Em tua palavra confiarei. Pelo seu Espírito Deus veio habitar entre nós. Pelo seu Espírito Deus veio habitar entre nós. Emanuel é o Deus fiel que está sempre comigo. Eu não temo perigo, o teu nome clamarei. Em tua palavra confiarei. Mesmo que a noite ainda cubra o céu, eu estarei te esperando, me preparando pra te encontrar. Mantenho um pouco de óleo aqui, pra minha candeia estar sempre acesa. Tenho tanto a te falar, meu coração te aguarda, ardendo de amor. E mesmo que eu tenha que esperar mais um pouco, não precisa se preocupar, porque conto os minutos pra te encontrar, ouvidos atentos para eu chamar. Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma live da nossa leitura anual do Antigo Testamento. Vão se achegando, peguem aí as suas Bíblias. Quem gosta de fazer algumas anotações, pega aí seu caderninho, seu bloquinho, sua caneta. Fiquem aí acompanhando, e o importante para a gente é que você participe aí nos comentários, colocando aí: eu estou participando, eu estou lendo. Quero dar os parabéns para todos que já leram
Gênesis. Já concluíram a leitura de Gênesis. Parabéns para você. E quero saber se os spoilers da semana passada foram bênção, te ajudaram para você ler e entender Êxodo, do capítulo 1 ao 20. Hoje, vamos concluir mais um livro de Êxodo, começando do capítulo 21 até o último capítulo, que é o 40. Você vai ter aí uma semana de uma leitura muito abençoada. Quero também dar spoilers para vocês, ajudar, né? Pontos importantes, momentos importantes aqui dessa história, de tudo que aconteceu com o povo. Então, será uma bênção, com certeza. Mais um livro lido e vamos concluir esse projeto aí até o final. Em nome de Jesus. Então, participem aí, escrevam conosco. Então, escrevam conosco, não, escrevam nos comentários, mensagens. Quem tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando e a gente vai aí na próxima live respondendo para vocês. Qualquer parte aí que precise de algum esclarecimento, de alguma coisa, vocês podem estar, então, avisando aí para a gente vai estar ajudando. Tá bom? Começando, então, nós precisamos lembrar, né, que nós estamos lendo a respeito do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, onde foram escravizados por 400 anos, né? Já tiveram toda a vitória do Senhor, livrando eles da morte, a travessia do Mar Vermelho. E vocês terminaram aí o capítulo 20 lendo os 10 mandamentos, né? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para quem já sabe, para quem já fez o IBEG. Qual o total de leis que Deus deu ao povo através de Moisés? Quantas leis e mandamentos o povo tem? Quem lembra? Escreve aí nos comentários. Você que escreveu 613, acertou. Então, nós conhecemos bastante os 10 mandamentos, mas nós temos um conjunto de 613 leis, ordenanças de Deus para o povo. Isso é só uma curiosidade para você saber. A partir do capítulo 21, nós começamos a ler outras leis, além dos 10 mandamentos, que fazem parte dos 613. Então, a gente começa a conhecer outras leis. Nesse conjunto de leis, aqui começam a ser listadas as leis civis, né, de como o povo deveria viver em comunidade, com as suas propriedades. Nós vamos lendo aí os títulos de cada bloco de leitura. Nós vemos o primeiro conjunto de leis acerca dos escravos hebreus, como lidar com os escravos, de que maneira os senhores deveriam exercer misericórdia e justiça com os seus escravos hebreus. Temos também leis acerca da violência e dos acidentes, como que eles deveriam reagir, quais seriam as decisões a tomar diante da violência. Você vai começar ali, você vai entendendo. No capítulo 22, nós temos leis acerca da proteção da propriedade. Então, o povo estava aprendendo a viver de um outro modo, né? Isso tudo é um processo. Nós sabemos que a lei veio por causa do pecado, né? Esse povo não tinha a base, né, num relacionamento perfeito com Deus. Então, a lei veio trazendo um norte para esse povo, como eles deveriam viver acerca da proteção da propriedade. Nós temos ainda aí no capítulo 22 leis acerca das responsabilidades sociais. Então, Deus estava aí querendo estar presente em todas as áreas desse povo e estava cuidando, trazendo ali uma proteção para que eles não errassem o alvo, para que eles fizessem a vontade de Deus. Estava ali escrito. No capítulo 23, nós vemos aí leis acerca do exercício da justiça. Deus sempre se revelando na sua vontade, né? Então tem muitos versículos aí muito interessantes. Versículo 6, não pervertam o direito dos pobres em seus processos. Versículo 8, não aceite suborno. Versículo 9, não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito.
Então Deus mostrando, tratem de misericórdia com aqueles que vivem o mesmo que vocês viveram, e a maneira como eu cuidei de vocês, cuidem também, não oprimam, tratem com justiça. Deus trazendo ali o seu direcionamento para aquele povo. Temos aí ainda no capítulo 23, leis acerca do sábado, também leis acerca das grandes festas anuais, e eram 3 convocações para essas festas. Deus vai ali mostrando a maneira com que Ele quer que essas festas sejam celebradas. Deus dando detalhes, mostrando a vontade dEle até nesses detalhes, né? Que tudo apontava para aquilo que viria a ser perfeito da parte de Deus para o homem, né? Tudo apontava para frente. Aí no capítulo 23 também nós temos promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Canaã é a terra prometida. A terra que Deus prometeu desde Abraão, Isaac, Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, e agora estamos falando com toda a descendência de Israel, né? Que depois vai ser as 12 tribos ali e tudo mais. Então, esse povo vinha de um contexto de muita idolatria. Esse povo vinha de um contexto assim muito promíscuo. E a terra de Canaã estava habitada com pessoas que tinham ídolos, que tinham maneiras promíscuas de viver, e Deus daria a eles a conquista dessa terra. Então aqui ele começa a advertir: vocês não se associem aos deuses deles. Vejam bem, vocês saíram de um lugar de muita idolatria, eu mostrei, exerci a minha justiça, o meu poder sobre todos aqueles deuses. Lá terão pessoas com ídolos. Não se associem, não se envolvam com as pessoas daquela terra, não peguem os costumes delas. Deus estava estabelecendo a retidão no coração deles. Vocês são o meu povo, esse era o desejo de Deus, vocês são o meu povo. Então aqui ele vai dando instrução. No versículo 25, ele diz: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Ele vai abençoar o seu alimento e a sua água. E tirarei a doença do meio de vocês. Grifem esse versículo. Essa aqui é o entendimento, porque muitas vezes nós já estivemos em cultos onde a água foi consagrada, foi abençoada, e nós tomamos aquela água e o Senhor operou maravilhas e tirou a enfermidade do nosso corpo, operou milagres em nosso meio. Está aqui, vontade de Deus. Então esse povo estava recebendo as instruções de Deus. Vocês vão ler, é uma leitura muito, muito abençoada. No capítulo 24, aqui descreve a maneira como Deus convocou Moisés para subir no monte de Deus, o monte Sião, onde ali ele iria revelar essas leis, os mandamentos. Então, Deus com detalhes, né? Ele chama Moisés e diz: pega ouro, ele traz detalhes de como ele queria essa aproximação no monte dele. E ali a partir do versículo 12, no capítulo 24, a gente já está. No versículo 12, o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim, fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então chegou o momento de Deus revelar aquilo para Moisés, e todo aquele ambiente foi preparado. A palavra diz que a glória do Senhor cobriu um monte como uma nuvem. E versículo 18, Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu lá por 40 dias e 40 noites. Então Moisés, ele se aproximou, esse chamado de Deus para ele: vem porque eu quero te mostrar a minha vontade, eu quero dar as instruções a esse povo. Esse povo precisa de instrução. E Moisés foi, atendeu o convite do Senhor. E aí a gente entra no capítulo 25. Aqui Deus vai dar toda a instrução da construção do tabernáculo. Deus vai trazer aí orientações, e ele começa com algo muito profundo. Ele começa dizendo a primeira instrução para Moisés:
diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Bem no comecinho, bem primeiro versículo do capítulo 25. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Esse é o caráter de Deus conhecido até hoje, né? Nos nossos cultos, nos momentos de oferta, aquilo que nós ouvimos ali, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou com tristeza, porque Deus ama quem dá, quem oferta com alegria. Então Deus está aqui, ó, peça aos israelitas para me trazerem ofertas, mas todos aqueles que forem compelidos a dar, aqueles que tiverem essa voluntariedade em me ofertar, porque nós sabemos, e nós já lemos isso nos primeiros capítulos de Êxodo, que na saída do povo do Egito, eles foram supridos de ouro, prata, de muita riqueza que o povo do Egito deu aos israelitas. Então, Deus é aquele que provê primeiro. Primeiro, ele dá a semente para aquele que vai semear em algum momento da sua vida. Então, Deus pediu ofertas, pois ele já tinha provido toda aquela riqueza, todo aquele bem para aquele povo. Então, ele pediu: quem for compelido a dar, receba tudo que eles quiserem ofertar. Deverá ser ouro, prata, bronze, fios de tecido, azul, roxo, vermelho, linho fino, peles, couros, madeira de acácia, que era coisa boa, azeite para iluminação, especiarias para óleo de unção. Deus foi dizendo, detalhando o que seria necessário para a construção do tabernáculo. No versículo 8 ele diz: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O desejo de Deus de estar entre o povo. Antes da gente começar a detalhar as partes ali do tabernáculo, vou colocar uma imagenzinha aí para vocês. Vocês vão começar a ver alguns utensílios aí descritos aqui nesse capítulo, a partir do capítulo 25. Você vai ver aí a Arca da Aliança. A partir do versículo 10, Deus começa a dizer a Moisés como ele queria que fosse construído, medida, qual o material, qual o revestimento. Deus vem com detalhes, ensinando, mostrando como deveria ser cada parte desse tabernáculo. Então, primeiro, ele começa a falar da Arca da Aliança, depois a mesa e os seus utensílios, largura, altura, o tamanho, o material usado nas argolas, o varão, para depois poder ser carregado. Depois ele fala sobre o candelabro de ouro, está tudo aí na imagem que está aparecendo para você. No versículo 26, no capítulo 26, ele começa a dar toda a estrutura do tabernáculo, as cortinas que deveriam montar ali toda a estrutura. Depois eu vou mostrar uma imagem, né, uma ilustração desse tabernáculo montado, tá? Mas por enquanto a gente está vendo aí detalhe por detalhe. O último versículo, versículo 30 do capítulo 26. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que ele foi mostrado no monte. Lembrando aí, né, gente, que Moisés estava na glória, estava na nuvem, estava no monte com Deus. Então, eu fico imaginando esse momento de revelação que ele recebeu. Ele viu o véu, capítulo 27, o altar dos holocaustos, depois toda a estrutura do pátio, as medidas, como que deveria ser, que tipo de material utilizar, o óleo para o candelabro, ele dá ali como deveria ser essa infusão, toda essa preparação. Capítulo 28, as vestes sacerdotais, tem a veste do sacerdote, toda a maneira com que deveria ser confeccionado, como deveria ser feito, o colete sacerdotal, o peitoral, muitos detalhes ali para a roupa, para a veste sacerdotal e também outras vestes de outros sacerdotes. Então Deus vai dando ali como ele gostaria, como ele queria que fosse feito
toda a estrutura dos sacerdotes para entrarem nesse tabernáculo, para oferecerem os sacrifícios. Ali seria feito o culto deles, né? O sacrifício, a entrega, enfim. Capítulo 29, Deus também dá as instruções para que Moisés consagre os sacerdotes. Tem toda a direção ali, vai ser uma leitura bem legal. Os 2 holocaustos diários era a vontade de Deus, que diariamente 2 holocaustos fossem feitos, e ele diz como que ele gostaria que fosse, que ele queria que fosse feito. No versículo 44, está escrito assim: assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Capítulo 30, ele começa a dar também as instruções de como seria o altar do incenso, como que deveria queimar esse incenso. Lá no versículo 7 ele diz: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs. Isso tudo tem uma expressão, um entendimento, apontava para algo que aconteceria sobre a vida das pessoas, né? O preço da propiciação, a bacia de bronze, o óleo para as unções, o incenso, tudo isso obra de perfumista. É muito legal, você vai ver essa expressão no versículo 25, no versículo 35, ou seja, Deus já tinha dado habilidades a pessoas que fariam a vontade dele. Então já tinha no meio do povo perfumista, quem sabia fazer ali a fusão ali de óleos, né, aromáticos, a quantidade de um, a quantidade de outro. Deus dá toda essa instrução para que fosse feito conforme a vontade dele. No capítulo 31, muito interessante, Deus disse para Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, e o versículo 3, né? E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus capacitou Bezalel para que ele pudesse executar todas essas ordenanças de Deus. E Deus também levantou um auxiliar, que seria Aholiabe, está ali no versículo 6, você vai ver o auxiliar, o que seria o auxiliador de Bezalel, e também capacitou todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. O cuidado de Deus, né? Ele prepara, ele dá a capacidade para que a vontade deles aconteça aqui na terra. Deus preparou pessoas, instruiu, deu do seu espírito para que pudessem executar a vontade dele, do jeito que ele pediu. E tem aí as instruções acerca do dia de sábado. Moisés está lá no monte, recebendo todas essas instruções, escrevendo, anotando, vendo, tendo revelação do que Deus ordenou ele para realizar. Mas no capítulo 32 nós temos aí um momento triste no meio do povo. Moisés está no monte e Deus diz: ei, volta, porque esse povo aí já se corrompeu. O povo estava percebendo a demora de Moisés, percebendo que ele não vinha nunca. Moisés está demorando. Será que ele está vivo? Será que ele vai voltar? O que está acontecendo com Moisés? Por que ele não vem? Por que ele não vem? Começaram a pressionar Arão. E eles queriam adorar algo, né? Então eles disseram: faça para nós um Deus e nós vamos o adorar, nós vamos nos render a ele. E Arão, pressionado pelo povo, ainda com muita incredulidade, idolatria no coração, na verdade, né? Idolatria no coração, recebeu aquilo que seriam ofertas para Deus. Ele recebeu ouro, brincos, fundiu no fogo um ídolo, um bezerro de ouro,
E o povo começou a festejar ao redor desse ídolo feito de ouro e dizendo: esse aí é o Deus que nos tirou do Egito. Né? Então Deus interrompe ali Moisés e diz, versículo 9: tenho visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Moisés suplica ao Senhor em favor do povo e desce o monte. Vocês vão ler os detalhes quando Moisés viu aquilo, aquela idolatria. Ele quebra as tábuas da lei, traz ali um conserto na vida daquele povo, traz conserto para Arão. Enfim, vocês vão... não vou dar muitos detalhes também, porque é só um spoiler. Você vai fazer essa leitura e você vai ver como se desenrolou aquilo ali. Moisés começa a interceder pelo povo. Não deixa a gente, se o Senhor não for conosco, eu não vou. O que vão dizer? Que o Senhor tirou a gente do Egito para nos matar no deserto? Não nos faça isso, se a sua presença não for conosco. Né? Então Moisés, ele esteve na presença de Deus, ele entrou na nuvem, ele estava lá, e quando ele imaginou a possibilidade daquele povo seguir sem a presença de Deus, ele parou: não, nós não vamos, se o Senhor não for, não vamos. E aqui tem um encontro muito precioso de Moisés com Deus, e Moisés diz no versículo 18, Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Olha que lindo, versículo 19, Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Então o que é a glória de Deus? Como é que ele revela agora? Toda a bondade dele e proclamação do nome dele, o Senhor. E essa insistência, esse desejo de Moisés, Deus disse: ninguém vê a minha face e permanece vivo, você vai ver as minhas costas, farei passar diante de você a minha glória. No 34, no versículo 6, passou diante de Moisés, proclamando: olha a glória de Deus, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Ali a glória de Deus estava passando diante de Moisés, e está aqui a expressão do que é a glória de Deus. É poderoso, e Deus renova a aliança, né? Moisés sobe novamente o monte, Deus fala: talhe novas pedras, traga aqui para minha presença, e eu vou escrever novamente, né? Eu escreverei as minhas leis. Moisés volta para o monte, Deus repete, conta aqui as leis novamente, outras coisas que ele vai trazendo ali de instrução para o povo, e Moisés desce do monte com o rosto resplandecente, e ainda com o rosto resplandecente, ele revela, ele passa para o povo, ele finalmente transmite as leis, a lei de Deus para aquele povo. A glória se desvanecia, né? E ele cobria o véu. Então ele ia para a tenda do encontro, ficava na presença de Deus. Quando saía, o rosto dele resplandecia. Ele passava para o povo aquilo que Deus falava com ele, aquilo que Deus revelava a ele, e cobria de novo, porque aquele brilho ia se desvanecendo. E aí entra no capítulo 35. Aqui é a execução de tudo aquilo que Deus instruiu. No versículo 4, capítulo 35, já estamos chegando no final. Capítulo 35, versículo 4. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel, que Deus disse lá no início: foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta ao Senhor. Então ele começa a passar para o povo toda a instrução que ele havia recebido de Deus. E foi abundante. O coração do povo recebeu aquela instrução, e eles começaram a ofertar, começaram a levar ouro, prata, bronze, fios azuis, vermelho, óleos aromáticos, o azeite, couro. Eles começaram a levar tudo.
Versículo 21. Todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, para as vestes sagradas. E foi a entrega do povo foi tão abundante. No capítulo 36, no versículo 5, disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então o Senhor disse: agora, então chega, vocês já trouxeram mais do que era necessário. E a construção do tabernáculo começou, capítulo 36. Gente, todas as instruções que Deus tinha dado lá atrás para Moisés começaram a ser executadas. Bezalel, Aeloel, né? Bom, eu esqueci o nome do ajudante, Aholiabe, o ajudante de Bezalel. Começaram então a fazer, e você vai ver aqui no capítulo 36, 37, ó, fazendo a Arca da Aliança, a mesa e os utensílios. Se você voltar lá atrás, você vai ver as medidas. Toda a estrutura tinha sido estabelecida por Deus. Bezalel, Aholiabe e todos que foram preparados para isso ajudaram para fazer. Capítulo 38, material para a construção do tabernáculo foi chegando. 39, as vestes sacerdotais. E aqui você vai começar a ver uma frase que vai se repetir bastante. A frase é: e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A ordem de Deus começou a ser estabelecida para o povo. 39, nós vemos aqui mulheres artesãs que tinham habilidades, começaram a tecer as vestes, a bordar, o envolvimento do povo. 40 é onde Deus manda Moisés ungir o tabernáculo, todos os utensílios. E no finalzinho, capítulo 34, versículo 34, a glória do Senhor vem. Então, é uma leitura muito abençoada, mas uma coisa que você precisa guardar no seu coração: o primeiro tabernáculo foi erguido, mas ele não era o plano original de Deus. O tabernáculo, assim como aquela lei, toda a lei 613, foi uma necessidade para que o povo pudesse se aproximar de Deus. Os sacrifícios e tal, toda aquela coisa. Então, aquele sistema de servir a Deus que você vai ler aqui, ele não era o ideal de Deus. Por isso que isso passou e hoje nós fazemos parte de uma nova aliança. Mas Deus já previa o que Ele queria, o plano original de Deus. Então você vai anotar aí, quem puder escreve aí nos comentários para depois a gente ter isso registrado. Aqui mesmo no livro de Êxodo, um pouquinho antes, capítulo 19, versículo 6. Ali está descrito o plano original de Deus, o que Ele realmente queria para o seu povo. Versículo 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esse era o plano ideal de Deus. Você imagina, até hoje, todos nós, para fora do tabernáculo, somente os sacerdotes entrando ali no lugar santo e somente um sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo. Todo o povo de fora. Esse não era o ideal. O ideal de Deus, o plano original de Deus é que nós fôssemos esses sacerdotes que adentrassem na presença dele, que estivessem perante ele. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está lá novamente o plano original de Deus. Pois vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo de Deus. E ainda lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 5, versículo 10, está descrito aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Vocês são sacerdócio real, vocês têm acesso à minha presença. Em Cristo Jesus, o acesso foi aberto e nós agora podemos nos aproximar, não mais desse modelo aqui, não mais necessário esses utensílios, não podemos ter esse tabernáculo antigo da primeira aliança erguido dentro de nós, porque hoje nós somos a habitação de Deus. Eu e você somos o templo de Deus.
a carta de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 9, vai estar descrito que essa nova aliança, ela não está mais, essa antiga aliança não está mais em vigor. Agora nós temos uma nova aliança, onde Jesus Cristo adentrou aquele tabernáculo celestial, aquele que Moisés viu no monte e recebeu as instruções. Então aquilo era apenas uma sombra. O perfeito foi acessado por Jesus Cristo. O véu foi rasgado. Agora nós temos acesso. Leia depois esse versículo 8 do capítulo 9 de Hebreus. E uma vez nós fomos feitos esse templo de Deus, Efésios 2:22 diz que nós somos morada de Deus, pelo Espírito sendo aperfeiçoados nesse lugar onde Deus quer habitar em nós. Então, faça essa leitura, agradecendo ao Senhor que você foi alcançado por uma nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. E hoje, não só um sumo sacerdote pode se aproximar de Deus, mas você, todos nós, por causa de Jesus Cristo, podemos acessar a presença dele. Amém? Então sejam muito abençoados nessa semana. Boa leitura. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, comenta num vídeo, fala com a gente e a gente vai estar aí respondendo a vocês. Tá bom? Obrigada pela participação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.